Está retomando então a nossa série, que é sobre astrologia e saúde, e nesse episódio nós vamos falar da força do planeta Marte, né? Que estava falando que tem essa, simboliza essa força vital, essa iniciativa. Mas e qual é a relação do planeta Marte com a nossa saúde dentro da configuração do nosso mapa natal? Isso, eu acho que é importante entender que, seja qualquer o signo que ele estiver, Marte é Marte. Às vezes, num signo de fogo, como Áries, ele atua com toda a força. Num signo de água, como Peixes, de acordo com essa casa mais emocional, né? E mais inconsciente. Mas a força de Marte é sempre Marte. E Marte está ligada, então, com doenças agudas e violentas, né? Próprias do planeta da guerra, né? Hum, É, né? Planeta da guerra. Marte, ele vai para as cabeças, né? Ele vai de cabeça e ele vai para ganhar. Marte rege, né? É regente de Áries e Escorpião. Então, pouca coisa não é. Marte é. vai para vencer, para ganhar, para lutar. Tá? Então, e o que representa Marte, né, nessa configuração toda do mapa? A energia física, tá? A agressividade, a energia, força muscular é Marte. Né? Daí a gente trazer o masculino, né? O símbolo de Marte é o masculino, né? Hum, Não necessariamente que seja só de um homem, mas uma força muscular da mulher também é, tem a ver com o Marte, tem a ver com essa coisa do forte e do masculino, né? E também a capacidade de reação do organismo. Veja que ele é impulsivo, né? E ele é rápido de reação, hum. né? De estímulo, de resposta. Então, rápido, as doenças, né? Com Marte, e onde ele estiver, onde Marte estiver, a reação do organismo é mais rápida, tá? E Hum. também, de que maneira que esse organismo dessa pessoa enfrenta os desafios e os conflitos, também emocionais. Tá certo? Então é sempre na força. Ele vai na força. Tá? E E como a são gente. as doenças Hum, associadas a Marte? sim, sim, Tá? Então, como pode falar. seriam? As inflamações, o vermelho, né? Inflamação. Marte tem ligado a sangue, ligado a fogo, ao vermelho, né? Aquilo que pulsa, Uhum. febre, né? Hum. Febre é Marte. Infecção também é Marte. Cortes e acidentes. Por quê? Pela impulsividade, né? Claro. Pela nervosidade. Né? O estabano cai, bate a cabeça. Né? Uhum. E, Cirurgias. ah, Por que cirurgias? Porque Marte rege também o ferro e os instrumentos. Entendeu? Os instrumentos da cirurgia, né, que são os cortes, as lâminas de corte e tudo mais, uhum. é Marte, tá? Que mais? Hemorragias. Que tem a ver Hemorragia. com Que sangue, né? Excessos, né? isso, é Marte descontrolado, né? Uhum. Saindo sangue. Percebe? E quando ele está em conflito, exatamente, quando ele está bem, ele atua no combate, ele vai. Mas quando ele está em aflição, vamos dizer, no mapa, em aspectos mais difíceis, são as explosões de energia, vamos dizer assim. Sabe, alguém que faz muito, 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 muito acelerado, tá? E também é como se o corpo lutasse contra algo. É exatamente isso. Depende desse equilíbrio, entendeu? Mas, de Uhum. repente, o Marte, ele também não entra perguntando, né? Vamos entrar num acordo. Isso é Libra. Ele entra para ganhar. Uhum. Você E percebe? como que, por exemplo, a gente sempre fala, né, da importância de ter um mapa natal como um autoconhecimento. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho meu mapa, estou com ele aqui na mesa,
E aí eu olho onde está Marte. Isso, Eu isso. localizo Marte no meu mapa. E dependendo das casas, ele vai agir de alguma forma. Então, não significa que Marte é para todo mundo igual, depende muito. E como você falou que as casas 1, 6, 8 e 12, das 12, são cartas importantes para olhar a saúde, o que que acontece com uma pessoa, por exemplo, que tem Marte na casa 1? Entendeu? Eu acho que você explicou exatamente o que é importante para as pessoas entenderem a live. De repente ficam Uhum. perdidas, né? Está falando de É, Marte, né? Vai no mapa e acha a casa. Exatamente. isso. Se esse Marte estiver em uma das casas de saúde, aí você tem que olhar com mais atenção para ver como é que ele age. Então, como ele age na Marte na casa 1? Então, como é que indica? O que que é? Então, casa 1 já falamos. Tem a ver com a tua personalidade, com a tua vitalidade física, né? Emocional. Então, alguém que tem Marte, seja qualquer o signo, tá? Pode até ser signo de Capricórnio, vamos dizer assim. Ok? Tem Uhum. a ver com forte vitalidade, porque ele traz o músculo, ele traz o trabalho, ele traz a força, o movimento, a vontade de agir, tá? Grande capacidade de recuperação, tá? Da saúde, recuperação dos atributos da vida, que ele vai com força. Ele vai com força. Não tem aquilo, tem um problema, ele vai para resolver, tá? Uhum. E para lutar, tá? E age quem tem Marte na casa 1, como a casa 1 tem a ver com, já falamos, com o corpo e com as condições de saúde, quando essa pessoa tem um problema de saúde, quem tem Marte na primeira casa, ele vai logo para se cuidar, Não entendeu? Ele vai. procrastina. Não procrastina. Isso, Ah, depois eu vejo isso. Não. Ele já toma isso. iniciativa. Isso, Aham. eu vou rápido, tá? Porque Uhum. ele é dele fazer alguma coisa. Marte traz Áries, lembra disso, né? Isso. E ao mesmo tempo, esse organismo dele, ele responde bastante bem. Então ele é rápido e o tratamento responde a isso, porque o organismo dele é responsivo, ele é impulsivo, né? Uhum. Entende? É impulsivo também, tá? E quais seriam as doenças mais suscetíveis para esse Marte, né? O que que ele inicia mais, onde ele trabalha mais? Novamente, nas inflamações, então quem tem Marte na casa 1 é mais suscetível a ter inflamação, porque reage sempre com o quê? Com o over, inflama. Eu sou inflamado, né? É, é. Psicologicamente, não Aham. é? Tem fogo Febre, pelas ventas, né? Solta fogo pelas ventas. entendeu? E isso a nível de doença também é marcante. A Claro. febre, né? Hum. Porque a febre é um sintoma de que alguma coisa não está bem, né? Então a febre é muita, é suor, né? Você vermelho, você quente, isso é febre, Uhum. isso é Marte. Acidentes também, falamos de Marte em geral, mas na casa 1 isso é mais emblemático. Por quê? Uhum. Porque é uma pessoa que é mais impulsiva e faz tudo muito rápido. O acidente é Uhum. muito natural, tá? E emocionalmente enfrenta dificuldades de forma direta e combativa. Do mesmo jeito que ele faz isso com a saúde, não tá bem. Vamos para o hospital, vamos tomar alguma coisa, vamos fazer. Eu preciso ficar bom. Emocionalmente também tende a ser mais agressivo nessa conduta. Uhum. E na casa 6, Marte na casa 6, que a gente já falou que é a casa do trabalho, a casa das rotinas, né? E trabalho e Isso. rotina é uma coisa que para adoecer é um segundo, né? Não é? O É. ambiente influencia demais. Então, Marte na casa 6 ele coloca essa energia onde? Nos hábitos cotidianos, no trabalho e na manutenção da vida. Então, o que que Marte faz? Ele favorece a disciplina, porque ele quer resolver. Então, vai para fazer, vamos fazer.
tá? Atividade física, que todo mundo, né? Amanhã, segunda-feira eu começo. Quem É, tem Marte na casa 6 tem facilidade de colocar o corpo em movimento, vamos dizer, porque é da natureza dele, né? E é na casa 6, Marte na casa 6, que tem capacidade de recuperação, que é luta pela cura, pela vida. tá? Aham. É muito, muito interessante. Agora, quando ele está muito desgastado, vamos dizer assim, em tensão, ele fica, o Marte, como ele trabalha demais, se fosse um workaholic, tá? Hum. Ele tem desgastes por causa do trabalho. Estresse. Casa 6 é uma casa de estresse. Entendeu? Do lado negativo é um lado. Então, o Marte ele vai trabalhar muito excessivamente, então ele vai se desgastar. Estresse crônico, porque trabalha demais. Uhum. Irritabilidade, tá? Não faz o que eu quero, sai da frente, né? Porque Marte quer fazer, então não vai esperar. Fica Uhum. irritado, porque ele não consegue isso, tá? E doenças de natureza inflamatória, como a gente já falou. Então, casa 6 também traz isso, e principalmente o estresse. O estresse é muito emblemático com relação a conflitos emocionais e workaholic e somatizações. Casa 6 é somatização. Se não estiver equilibrado com a casa 12, com as emoções, né, pode crer que a gente está somatizando. Então, já vamos pular então para essas casas das emoções, que é a 8 e a 12, né? Que são casas de água. E Marte, nessas casas, quem tem? Então, a casa de Marte na casa 8 é uma casa, a gente já viu, de Plutão, de água, de escorpião, tudo muito intenso. Então, Marte nessa casa intensifica esses processos. Tá? É um processo de quê? De crise, trauma, de transformação, de regeneração. Você veja que processo que é isso. É muito exaustivo. Né? E tem grande, ele vai lá para quê? Para ter recuperação. Ele vai lá ter grande capacidade de recuperação de doenças e de situações difíceis. Tá? Que Mesmo a bom. nível de casa 8, ele está trabalhando. Tá? E o que são crises? Eu acho que é importante a gente falar crise. O que são crises? Crises são os conflitos internos, as coisas internas que nos acontecem, né? Os ressentimentos, os traumas externos que têm esse reflexo dentro da gente, né? E que repercutem no organismo. E o que acontece? Isso exige que a gente mude os hábitos e confronte, por exemplo, esses ressentimentos, coisas que a gente guarda, como mágoa e como sentimentos. Se a gente não lidar com isso vai virar doença, porque vai interferir na nossa capacidade de reação e de vitalidade. E aí, completando as quatro principais casas, né, que nos levam informações sobre saúde, Marte na casa 12, que a gente falou da 1, da 6, da 8 e agora da casa 12. Então, nós estamos falando de conteúdos casadores e sempre estamos falando de conteúdos do inconsciente. Porque é sempre um vir a ser o 12. Né? A 12 trabalha com essa imaterialidade. Então, isso pode fortalecer ou enfraquecer a, a vitalidade, o Marte lá. Se ele não for bem trabalhado na consciência, ele pode enfraquecer essa pessoa, vamos dizer assim, né? Porque está trabalhando de um modo meio que caótico, entre aspas, né? Então, o Marte na casa 12, ele opera nos bastidores. Eu acho essa palavra bem interessante, né? Porque ele não é o ator. Marte gosta de ser ator, certo? Isso. Marte, ele gosta de ser ator. Agora, na casa 12, ele tem que ser coadjuvante, ele tem que trabalhar no bastidor, tá?
Então, o que, que acontece? A energia marciana fica reprimida, Uhum. né? Que ele quer atuar e não é o ambiente dele, é o ambiente emocional, é um ambiente meio que hostil a Marte. Então, essa energia fica reprimida e que leva o quê? A tensões acumuladas e a raivas não expressas. Marte trabalha muito com raiva. Ah, A emoção de Marte é raiva. O que é raiva? Eu preciso, não me deixam fazer o que eu quero. Tá certo? Não me é. deixam agir da minha maneira, tá? Então eu não consigo expressar. Eu fiquei imaginando aquela alegoria daquela, sabe quando a pessoa quer ir para a briga, imagina assim, criança, né? Quer ir para a briga e o outro se segura, não, me solta, eu quero, e outro segura. Aquilo a pessoa vai ficando furiosa, né? Entende? E é uma coisa que ele não consegue expressar essa raiva, porque aquele ambiente não é propício, tá? Então, o Uhum. que que acontece? Essas raivas não expressas são transformadas em sintomas psicossomáticos, como a gente fala, somatizações, tá? Então, a pessoa, como é inconsciente, ela pode não perceber quais são as causas emocionais desses desgastes. Ou seja, eu estou num trabalho que não me deixam ser o que eu quero, fazer o que eu quero, eu tenho que reprimir essa raiva desse chefe que não deixa eu fazer, eu não expresso, essa raiva Uhum. implode, eu costumo falar. Em vez de explodir, ela implode, tá? E trabalha-se o quê? Já que não expressa na consciência, ele vai trabalhar no corpo. Ele vai trazer para o corpo e vai somatizar qualquer tipo de doença, né? Dor de E como, cabeça, mate. e como você sempre fala, né, que dentro desse olhar junguiano, tudo tem sua força, né, e sua contra-força, também se bem trabalhado esse Marte, né, que se bem trabalhado também é uma força, né, para o Sim, positivo. exatamente. Essa força do positivo que se transforma em grande força de cura, porque é um Ah, instrumento, ele está lá para trazer com força, né? E dar força ao interior, né? E hum, dar capacidade de superar todas essas angústias, vamos dizer assim, né? Se ele não for estabanado, né? Se conseguir, né? Ter um pouco mais de calma, vamos dizer assim, e de olhar para o que tem que uhum. ser conscientizado, isso é a grande força de Marte E, na 12. E essa é a grande força da gente conhecer o nosso mapa natal, para a gente poder entender isso e poder medir, dimensionar, né? E nos ajudar. E é muito interessante isso que você falou, porque a gente sempre fala astrologia e saúde, mas não é astrologia e saúde doença, é astrologia e saúde mais uma integração, né? E é isso. Então não é porque tem Marte na casa 9, ah, eu tô ferrado porque não vou nunca conseguir fazer, não. Não, nunca, 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 né? Isso, porque senão não precisava da astrologia, estou ferrado. É nada é definitivo. Olha, hoje a gente pode parar por aqui e no próximo encontro a gente pode dar sequência falando de Júpiter, né? Isso, Quais são os órgãos no nosso corpo regidos por Júpiter e como é que é essa história aí no nosso mapa. Nos encontramos semana que vem, então. vamos lá, até. Obrigada.